Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Na Onda das Palavras. Eu sou o Paulo Muhongo, escritor e poeta angolano. Falo-vos hoje de um erro antigo, um erro tão humano que quase já não notamos. O grande erro de agir sem pensar. Não falo apenas de grandes catástrofes. Não é preciso ir tão longe. Basta observar um simples gesto cotidiano. Um homem que responde a uma mensagem sem ler duas vezes. Uma mulher que levanta a voz antes de perceber o que o outro queria dizer. Uma criança que larga o brinquedo só porque viu outro nas mãos do vizinho. O erro começa sempre na pressa. E é a pressa o nosso grande inimigo que vive dentro de nós. A pressa é um animal nervoso. Recordo-me das tardes da minha infância no Golfo, Luanda, Angola. O calor era tão denso que até os pensamentos se arrastavam devagar. Mas nós, crianças, eu e os meus primos, éramos impacientes. Queríamos correr quando o sol nos obrigava a estar quietos. Queríamos discutir quando a minha avó Madalena pedia silêncio. E muitas vezes acabávamos por brigar por nada. A minha avó não precisava de palavras para travar o tumulto. Levantava a mão no ar. Ficávamos imóveis, como se o próprio tempo tivesse parado. Ela ensinava-nos, com aquele gesto simples, um segredo que os adultos parecem ter esquecido. A pausa é mais forte do que o grito. Hoje, no entanto, vivemos num mundo que não conhece pausas. Vivemos de notificações, respostas instantâneas, reações rápidas. Vivemos como se cada segundo fosse um fósforo que, se não acendermos, já se apaga para sempre. E esquecemos-nos de que há fósforos que devem ficar por acender, porque a sua chama produz um incêndio que pode queimar a casa inteira, a cidade inteira. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é como um jardim. Cada pensamento é como uma semente. Quando agimos sem pensar, é como se espalhássemos semente ao vento, sem escolher. O que cresce, cresce por acaso. E muitas vezes, o que nasce desse acaso é apenas mato. Um mato que nos prende os pés e nos impede de avançar. Por outro lado, Augusto Cury fala da mente como um palco. As emoções são como atores impacientes, sempre prontos a subir a cena. Mas se não houver um diretor, a peça torna-se um caos. E o público, que somos nós próprios, acabamos por abandonar a sala. Eu vejo essas duas imagens, o jardim e o palco, como duas faces da mesma moeda. Se não cuidarmos da semente, nascem desordem. Se não dirigirmos os atores, reina o tumulto. E em ambos os casos, somos derrotados pela pressa. O grande erro humano não está apenas em agir sem pensar. Está em acreditar que
pensar é uma perda de tempo, quando na verdade o pensamento é que dá tempo à vida. Fecho este primeiro ponto de 7 pontos que iremos abordar sobre o grande erro de agir sem pensar, solicitando a sua imaginação. Imagina que está junto a Rio Tejo, aqui, numa noite calma de Lisboa, na Praça do Comércio, junto às 2 colunas no Rio Tejo. Cada onda que rebenta entre as colunas, entre as escadas, você sente um desejo ardente de responder imediatamente. Mas aí você espera e percebe que a onda recua sozinha, sem precisar da tua força. Lembre-se, assim é a vida. Muitas vezes basta esperar um pouco para que a tempestade passe e o rio volte a ser rio.